Alô galera, eu sou José Carlos Araújo. Durante os anos 60, 70, quem não conheceu o Denilson, o Rei Zulu? E eu esbarrei com ele algumas vezes em aeroportos, nos estádios, nos jogos do Fluminense, da seleção brasileira. Denilson tinha um comportamento muito tímido, muito discreto. Até mesmo quando a gente via no aeroporto, o Cafuringa fazendo festa, brincando pra caramba, o Denilson na dele, quietinho. E foi o primeiro volante que eu conheci protegendo o zaga com lealdade. Aquele cara que não dava butinada. Aquele cara que jogava lealmente, destruindo as jogadas à frente da grande área. O Denilson fez parte daquela máquina famosa, tricolor, todo mundo conheceu, e foi um dos caras que mais vestiram a camisa do Fluminense e honrou essa camisa tricolor. O Denilson era chamado de Rei Zulu, apelido que foi dado pelo Nelson Rodrigues, grande companheiro nosso, saudoso Nelson Rodrigues, teatrólogo, jornalista, escritor, um cara que também marcou época. Denilson deixou saudade pelo seu futebol e pela sua personalidade. Eu sou Jeremias, ex-jogador de futebol. Joguei aqui no América, no Fluminense, Vitória da Bahia, Seleção Carioca. Joguei em Portugal, no Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, e joguei também no Espanhol de Barcelona. Eu venho aqui falar poucas palavras, mas de coração, do grande Denilson, aquele capitão, aquele excelente jogador do Fluminense, e que também teve passagem pela seleção brasileira, e eu, garoto, acompanhei-o jogando na seleção brasileira na Copa de 1966, e então eu tive depois a felicidade de jogar contra o Denilson, jogar ao lado de Denilson na seleção carioca em 1971 e também pelo Fluminense de 71 a 73. Uma pessoa fabulosa dentro e fora do campo, uma pessoa que eu conversava muito, tive a oportunidade de fazer uma amizade, tinha mania de chamar os amigos de "E aí, compadre?", mesmo quando eu jogava no América contra ele, joguei contra ele, sempre fui bem tratado. Então, do Denilson, o que eu tenho que falar, que foi um jogador excepcional, um capitão honesto, jogador honesto que eu convivi no Fluminense por 2 anos, e eu só tenho que falar bem dele, as oportunidades que eu também tive, que encontrei Denilson fora do futebol, fora do campo, sempre fui bem tratado por ele, sempre me tratou muito bem, mesmo jogando no América e ele no Fluminense. Então, os melhores comentários possíveis sobre Denilson, um jogador exemplar dentro do campo, principalmente, fora do campo também um grande amigo, resolvia muitos problemas, ouvia muitos os jogadores do Fluminense, não só a garotada, como quem jogava ao lado dele, e era um jogador que sabia se impor como jogador, como capitão e como amigo. Então, eu quero aqui falar um pouquinho, né, sobre o saudoso Edmilson Custódio, um grande volante do futebol brasileiro, do Fluminense e da seleção brasileira. Saudades eternas aí do Denilson, o grande Rei Zulu. Então, eu me sinto honrado em ter a oportunidade de comentar sobre o Denilson. Que ele esteja nos braços do Senhor, que esteja bem, e foi uma grande honra falar dessa pessoa fabulosa que eu encontrei no futebol. E tive o orgulho de jogar ao lado dele também na Seleção Carioca de 1971. Que Deus o tenha. Meu amigo Fiore, muito obrigado por lembrar de mim, para que eu possa participar dessa homenagem que você vai fazer ao nosso saudoso Rei Zulu.
Eu era garoto, via o Rei Zulu, a imponência dele, a elegância, a força que ele tinha naquele meio-campo do Fluminense. E mais tarde eu parei de jogar, fiz educação física e fui trabalhar com o Rei Zulu no Serrano de Petrópolis. E eu garanto, como treinador de futebol que eu sou há tantos anos, que ele teria sido um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas ele tinha um outro emprego, se eu não me engano, a LBA. E ele não queria perder esse emprego, então ele acabou não seguindo a carreira como treinador. Mas eu vi, eu trabalhei, e eu vi da forma como ele era correto com os jogadores, era duro com os jogadores, como ele enxergava o jogo, as substituições. Foi um tempo e um aprendizado excepcional. Quero dar um beijo grande a todos os familiares dele e dizer da gratidão, minha eterna gratidão ao grande Denilson, ao Rei Zulu, por tudo que ele me ensinou, pelo carinho. A gente subia Petrópolis todos os dias juntos e íamos batendo papo, eu ia aprendendo muito e depois no campo eu vi a capacidade dele. Que esse legado, essa memória como homem, como pai, como avô, como ex-jogador, como treinador, como pessoa e amigo, que sejam homenageados e relembrados sempre, para todo sempre, porque ele, para nós, ele fica sendo imortal. Um abraço grande e um beijo em todos os familiares. Eu sou o Edu no futebol, Eduardo Antunes Coimbra, de uma família que passou pelo futebol realmente com muito brilho e que teve no Zico o seu maior protagonista, mas o grande mestre da família foi o Antunes, já falecido, e que teve o privilégio de jogar ao lado de Denilson, que nos dá realmente muita saudade. Ali começamos uma amizade. E o Antunes sempre foi muito grato ao Denilson pelos ensinamentos, pelos exemplos que ele foi passado. Mas a minha convivência com o Denilson dentro do campo foi diferente. Foi ele me marcando. Eu lembro que ele sempre chegava aqui, ó, no meu ouvido e dizia assim: o homem mandou te marcar, colar em você. E acontecia. Era difícil jogar contra o Denilson, a gente encontrava umas brechinhas, um jeito de escapar dele, de vez em quando a gente se saía bem também dentro de uma estratégia de jogo. Mas o que eu guardo mesmo assim de positivo foi a minha amizade fora do campo. E recordo que a última vez que eu tive com ele foi num clube aqui em Cascadura, entre Quintino e Cascadura, e que assim, foi um churrasco, assim que terminou, eu dei carona para ele, levei-o até o Meyer, onde ele residia, e de lá em diante não tive mais contato com ele, e quando soube do falecimento dele, eu fiquei muito sentido. Meu irmão, a homenagem que está sendo feita a esse grande nome do futebol brasileiro, uma figura humana excepcional, tem que ser aplaudida. Parabéns a quem teve essa ideia de homenagear esse grande nome do futebol brasileiro. Prezados amigos, é com muito prazer e alegria que estou participando dessa homenagem ao nosso grande ídolo, meu amigo particular, Denilson, o qual jogamos durante 11 anos no Fluminense e mais 2 anos no Vitória da Bahia, praticamente. Foi o nosso grande capitão, eu acredito que é o capitão de todas as épocas do Fluminense. E eu, particularmente, que era companheiro de dentro de campo e fora de campo também éramos grandes amigos. Eu acho muito justa essa homenagem e gostaria de aproveitar esse momento e
que falar com a diretoria do Fluminense para que ele pudesse fazer um busto do Denilson e colocar lá em Álvaro Chaves, representando o maior capitão que o Fluminense já teve. Quero deixar aqui um abraço a todos e um abraço aos familiares e amigos que estão participando dessa homenagem. Um abraço do Jorge Vitória. Eu sou o Carlos César, amigo do Denilson. Conheci o Denilson quando eu era jogador da base do Fluminense, tinha 16 anos. O Denilson já era jogador da equipe principal, então a gente se conhecia de longe, né? Ele ficava lá com o grupo dele de profissionais e eu ficava com o meu grupo de jogadores da base. Treinávamos um contra o outro, às vezes, uma vez por semana, né? O time da base treinava contra os profissionais. E o Denilson era um dos meus ídolos daquela época, né? Assim como Marco Antônio, Didi, Cafuringa, esses jogadores, Félix, todos esses jogadores, esses grandes jogadores do Fluminense, já jogadores profissionais da época. Então eu conheci o Denilson nessa época, né? Tinha uma grande admiração por todos eles e especialmente pelo Denilson, porque ele era um grande capitão, muita personalidade. Era o Rei Zulu, né? Chamado pelo ilustre torcedor Nelson Rodrigues. O tempo passou, cada um seguiu sua vida, eu voltei para o Fluminense como treinador e quem estava lá? Denilson, né? Para minha satisfação, o reencontrei e formamos uma boa dupla de treinadores dirigindo as categorias de base do Fluminense. Estreitamos nossa amizade porque antes nos conhecíamos de longe, depois passamos a ficar o dia a dia nos treinamentos da categoria de base. E um grande reconhecimento do grande caráter desse ex-jogador e desse amigo, eu soube por um roupeiro do clube. Esse roupeiro chegou para mim e falou: vou te contar uma coisa. Um diretor do clube queria tirar você, né, te demitir, e na época que o Denilson era teu assistente, colocar o Denilson. Fez essa proposta para o Denilson e o Denilson disse para ele: não, de jeito nenhum. O Carlos César é um ótimo profissional, é meu amigo e eu jamais faria isso, ficar com o lugar dele numa situação dessa. Para vocês verem o caráter do Denilson, né? Esse comportamento que ele teve a vida inteira, por isso era o capitão, era admirado por todos. Estive com ele nos últimos momentos da vida dele, no hospital, no velório. Foi muito triste deixar esse companheiro, mas Deus quis assim. Mas ele cumpriu a missão dele, bem cumprida. Denilson, você foi um vencedor, jamais será esquecido. Fica com Deus. Amigos da Rua Flac, eu sou o Samarone, estou aqui para participar dessa homenagem póstuma que vocês fazem ao Denilson, e com muita tristeza, com muita saudade, mas gostaria de falar algumas palavrinhas do amor que ele tinha por vocês, pois quando eu cheguei no Fluminense, uma das primeiras coisas que ele comentava comigo era sobre essa turma dele da Rua Flac. Aí me levou para conhecer, você na casa dos pais, e juntamente com o seu saudoso irmão Dercy e com o Robertinho, que está firme, fomos algumas vezes ao Renascença e, quando podíamos, sempre estávamos nos ensaios da Mangueira. Como jogador, como profissional, podia acrescentar
que o Rei Zulu, quer dizer, não tenho nada a acrescentar quando se fala que é o Rei Zulu, grande esteio defensivo da nossa equipe, dos memoráveis títulos cariocas, da Taça Guanabara, e também do mais importante, que foi o Campeonato Nacional de 70, e no ano do tricampeonato, pós-tricampeonato. Enfim, como pessoa humana, uma grande sensibilidade, e eu deixo aqui então minhas saudades. Um beijo para todos. Falar do Denilson Rei Zulu é muito fácil por um lado, porque eu sou torcedor do Fluminense e sempre fui, quando era menino, ver os jogos do Fluminense e torcia por ele, era um ídolo nosso. O outro lado mais difícil foi quando eu passei a jogar contra ele. Eu passei a jogar futebol e Bom Sucesso Fluminense, aí a gente viu como é que era difícil realmente jogar contra o Denilson. Era um grande jogador, uma grande pessoa e sempre jogava muito duro, mas com lealdade. Meus amigos queridos tricolores, sou Zé Roberto Padilha, ex-ponta esquerda do Fluminense. Cheguei em 66, fiquei até a máquina tricolor 75 e com muito carinho, com muito amor, eu faço questão de participar com vocês desse evento em homenagem ao nosso querido e inesquecível Denilson, nosso Rei Zulu. Um cara que sempre nos recebeu muito bem das divisões de base. Quando nós estreamos, ele estava ali com a gente, orientando uma categoria. Ninguém é rei por acaso, gente. Eu sou tricolor e cresci com esse time na minha cabeça e vou levá-lo para sempre. Félix Oliveira, Galhardo Assis e Marco Antônio. Denilson e Didi, Wilton ou Cafuringa, Flávio Samarone e Lula. Esse é o time do meu coração, que eu sei que é do coração de vocês. Uma das maiores características que eu vi no Denilson é que os caras pensavam que iam driblar. Passava por ele, de repente ele buscava com aquelas pernas longas, com aquela categoria, dominava e saía jogando. Toma, meu filho. E tive mais. Eu tive o privilégio de encerrar com a minha carreira no Bom Sucesso Futebol Clube. Olha que camisa linda, que eu guardo com muito carinho. Quem era o treinador? Denilson. Denilson Rei Zulu foi meu treinador no Bom Sucesso, 1985. Então, quero dividir com vocês o orgulho como tricolor de ter torcido para essa fera e como atleta profissional, ser grato a ele por todo o carinho que ele recebeu, os garotos, eu, Rubens, Té, Marinho, Abel, Nielsen, Rubem Galax, Marco Aurélio, todos nós fomos recebidos por aquelas cobras criadas do profissional, com muito respeito, com muita nobreza. Obrigado, um beijo para todos vocês, tricolores da família do Denilson, que eu tenho muita saudade, muito orgulho de ter jogado ao lado dele. Beijo, Deus proteja, Rei Zulu. Estou aqui nesse maravilhoso, espetacular palco do futebol mundial, onde o nosso querido, saudoso Denilson Rei Zulu fez várias e várias das 431 partidas que ele fez com essa linda e maravilhosa camisa do Fluminense Futebol Clube. Quero parabenizar a cada um de vocês que estão envolvidos nessa linda e justíssima homenagem a essa lenda do futebol, não só do Fluminense, do futebol mundial, né? Aproveitar a ocasião e deixar um grande e afetuoso abraço à dona Rosângela e aos demais familiares, onde tive o privilégio e a honra de conhecer a cada um de vocês. Infelizmente, no momento de dor de todos, né? Mas não deixou de ser para mim um privilégio, uma honra. Um beijo no coração de cada um de vocês. Saudações tricolores. Fiquem com Deus.
três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com sangue encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com emoção, o tricampeão.